Here's where we jump. Oh, Olivia. I'm so sorry. It's okay. Come here. Do you know why we set this up at Christmas time every year? No. We set this up at Christmas time every year to celebrate Jesus' birth. That's what Christmas is really about. Why? Because he was the most important gift this world ever had. He's our Savior. Oh, so Olivia, what are you looking forward to most for Christmas this year? Besides the presents? Yeah, besides those, of course. Well, no school for 2 weeks. And of course, your famous triple chocolate cookies. Do you really think I'm gonna make those? I hope so. Well, let's not forget what Christmas is really about. I know, Grandma. It's about Jesus. It just doesn't feel like Christmas this year, Mom. Not without Grandma. I know. But this was her favorite time of year. And one of her favorite things to do was to set up the nativity scene with you. Mine too. Remember, she always said, this is Is the most important time of year because we receive the greatest gift ever. and I think she'd want you to remember that. But what about the angel? Well, the angel told the wise men about the birth of baby Jesus. It was the best gift that we have ever received. But why? Jesus is our Lord and Savior. Because of him, all of our sins are forgiven. So we celebrate his birth. You understand that Christmas is about your salvation and about your eternal life. Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, Natal, ensinando-nos a dar. Você se considera um doador ou um recebedor? Eu não espero que você responda isso. Você se considera um doador ou um recebedor? Põe dessa forma. Você se considera um doador alegre? Um doador feliz? Ou você prefere ser o recebedor? Agora, quantos de vocês foram recebedores quando crianças? Todos fomos. Temos que aprender a ser doadores, eu acho. No entanto, eis o que eu notei. Notei que as pessoas mais felizes que eu conheço são pessoas doadoras. A razão é porque eles estão sempre doando de si mesmos. E não é apenas algo que eles tenham que dar, eles estão doando a si mesmos. E quando uma pessoa doa a si mesmo, é menos sobre pensar em si própria e pensar nos outros. E como seguidores de Jesus, o padrão é que você e eu sejamos felizes e alegres doadores. Porque isso é o que ele era. Foi o que ele fez durante sua vida em toda a face dessa terra. Quando chegamos nessa época de Natal, as pessoas pensam: todas essas compras e vendas, todas essas viagens e todas essas coisas são terríveis. E alguém diz: bem, eu não acredito que tudo isso seja bíblico. Bem, quero mostrar a você nessa mensagem. Oh, sim, é bíblico. Agora, isso não quer dizer que você tem que pegar o seu cartão e estourá-lo. Não significa isso, mas é. Então, quero que você abra em Lucas capítulo 2, por favor. E eu quero que leiamos os primeiros versículos. Então, iremos a partir daí. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que fizesse o recenseamento de toda a terra habitada. Este foi o primeiro censo feito enquanto Quirino era governador da Síria. E cada um estava a caminho para registro do censo, cada um para sua cidade. José também subiu da Galiléia, a cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, que é chamada de Belém, porque ele era da casa, da família de Davi.
a fim de se registrar com Maria, que era noiva dele e estava grávida. Enquanto estavam lá, os dias se completaram para ela dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, e ela envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isto não é apenas uma história. Aquele foi um evento que mudou sua vida, minha vida, e mudaria a vida das pessoas por toda a eternidade. Agora, eis a questão. O que me faria acreditar que dar na época de Natal está na Bíblia, é bíblico. Porque se você olhar para esse evento, por exemplo, tudo o que aconteceu foi sobre dar. Vamos começar com Maria. Maria, a mãe de Jesus Cristo, deu duas coisas. Primeiramente, ela deu seu corpo para ser engravidada pelo Espírito Santo e para carregar o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela deu seu corpo. Uma segunda coisa que ela deu, que a maioria das pessoas não percebem, é que ela deu sua reputação. Porque quando o anjo anunciou a ela que uma criança nasceria concebida pelo Espírito Santo, a primeira coisa que veio, que teve que vir à sua mente, além do mistério de tudo isso, e tenho certeza que havia um mistério nisso até certo ponto, era a ideia de como eu vou responder se eu disser que estou grávida sem estar casada. Ela e José estavam noivos e naqueles dias um noivado era como igual ao casamento, exceto que não foi consumado até depois de um período de tempo. Então, portanto, se ela fosse encontrada grávida e não fossem totalmente casados, isso significava que ela havia cometido adultério e, portanto, a pena era o apedrejamento até a morte. Então, o que aconteceria é que os anciãos da cidade descobririam o fato de que estava grávida e, portanto, providenciariam que ela fosse morta. Então, Maria doou muito mais que as pessoas imaginam, porque assim que o anjo disse isso para ela, tudo não ficou simplesmente em paz. De repente, ela teve que lidar com contar a José sobre o que iria acontecer e sua resposta, e a resposta das pessoas, a resposta de seus pais. Ela deu seu corpo, ela deu sua reputação. Uma segunda pessoa neste evento que deu foi César Augusto. Agora ele achou que tinha tomado a decisão de tributar todo mundo, que significava que todos deviam voltar para sua família, casa original, e se inscrever, registrar-se, pagar impostos. Ele pensava que era ideia dele. O que ele não percebeu é que foi o Deus Todo-Poderoso que colocou aquela ideia na mente e no coração dele. Embora ele fosse um imperador romano e o que ele dissesse podia tirar sua vida, assim mesmo que ele escolher. Então ele fez esse decreto. O que ele não percebeu é que o Deus Todo-Poderoso o estava usando, este imperador pagão, para cumprir um dos propósitos de Deus. Porque a Escritura diz que o nascimento de Jesus foi profetizado em Miqueias, por exemplo, que o Messias viria de Belém, mas eles moravam em Nazaré. Ele estava levando aquele maravilhoso casal de Nazaré, descendo até Belém, onde o Messias iria nascer. Então, se você pensar em Maria, deu seu corpo. César Augusto deu seu decreto, que ele achava que vinha dele, para cumprir seu propósito. Ele cumpriu seu propósito, mas também cumpriu o propósito do Todo-Poderoso Deus. Agora, alguém mais deu alguma coisa? No caminho deles de Nazaré para Belém, bem longa jornada. O que aconteceu quando eles chegaram a Belém? Não tinha lugar para ficar, porque as pessoas tinham lotado todo lugar. E eles foram de lugar para o outro, tentando encontrar algum lugar onde Jesus pudesse nascer e ela pudesse dar à luz a esse bebê, mas em todos os lugares que fosse. E eles foram. Não havia lugar, até que finalmente um estalajadeiro disse: não temos nenhum quarto aqui, mas eu tenho um celeiro aqui, um estábulo, seria naquela época, eu acho. Um estábulo e você pode usá-lo se quiser. O estalajadeiro só tinha uma coisa para dar, mas ele deu. E ele deu aquele estábulo onde Jesus Cristo nasceu. Nós olhamos para aquilo e vemos quão incrível que Deus permitiu que a segunda pessoa da Trindade, soberano do universo, nascesse em um celeiro e deitada numa manjedoura naqueles primeiros dias de sua vida. Então, é claro, algo aconteceu. A Bíblia diz:
o anjo do Senhor começou a falar aos pastores e começou a falar sobre uma criança nasceu, um Salvador, e vai trazer alegria ao mundo. Então, o anjo tinha algo para dar, que era o anúncio que ele deu e todo aquele exército celestial deu a esses pastores, que Jesus Cristo nasceu, o Salvador do mundo. E você diz, bem, sabe, por que não? É assim que os humanos pensam. Por que Deus não teria anunciado isso? Um anjo falou com César Augusto, talvez ele acreditasse. Não. Deus fez o anjo falar com pastores. Então, o que fizeram? A Escritura diz, eles imediatamente foram e encontraram Maria e José e o bebê Jesus. E eu amo o que a Escritura diz aqui, porque isso me lembra de uma coisa que aconteceu hoje. Ouça, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E quando eles viram isso, deram a conhecer o que lhes fora dito a respeito de Cristo. Agora veja isso. Então, eles contaram o que eles tinham visto e ouvido. E todos que ouviram isso se maravilharam com todas as coisas que lhes foram contadas pelos pastores. Então, o que eles deram? Eles deram testemunho. Disseram, veja, o anjo falou conosco. Nós o encontramos exatamente como o anjo disse. Este deve ser o Messias. Então, os pastores deram seu testemunho. Então, é claro, depois do testemunho, os sábios vieram. E eles vieram direto da Pérsia. Deus escolheu 3 homens para fazer o quê? Veja isso. Não, veja com atenção. Não apenas se pergunte pela estrela que eles viram, mas para fazer algo sobre isso. Era tão brilhante que chamou a atenção deles. Eles fizeram suas malas, suas coisas e disseram, nós temos que seguir isso. Então eles aproveitaram o tempo de viagem da melhor maneira. Eles vieram e encontraram o Senhor Jesus Cristo exatamente onde aquela estrela os guiou. E eles deram ouro, incenso e mirra e o adoraram. E a Bíblia diz que eles foram para casa por outro caminho, porque Herodes tentava matar todas as criancinhas. Então, cada uma pessoa em torno do nascimento de Jesus deu algo, de Maria até os magos do Oriente. Então, quando as pessoas dizem, bem, todas essas doações no Natal não tem nada a ver com o Natal, claro que tem. O próprio espírito do Natal é um espírito de doação. Pense nisso. É um espírito de doação. É um momento maravilhoso para expressar nosso amor e apreço por outras pessoas e também nosso amor e devoção ao Deus Todo-Poderoso por nos dar o maior presente que existe, é seu Filho, nosso Salvador. Porque aqui também Deus deu algo. Ele deu Jesus, seu unigênito Filho, para vir a este mundo e morrer como um vivo sacrifício pelos seus e os meus pecados. Ele carregou os pecados. Ele era o Cordeiro de Deus, que Jesus veio a este mundo com o propósito de morrer. Foi a maior notícia que o mundo poderia ouvir. Tudo em volta do nascimento de Jesus Cristo, alguém está dando alguma coisa. Mas eu quero que você note algo mais aqui quando se trata de época de Natal, ser um tempo de doar, ou seja, Jesus não apenas se doou a si mesmo. Ouça, a Escritura diz, todo o evento em sua vida é caracterizado por doar. E pense nisso por um momento. Quando ele veio a este mundo, depois que ele completou 30 anos de idade, e ele deixou de ser um carpinteiro, o que aconteceu? Uma das maneiras pelas quais ele se deu a si mesmo ensinando a verdade. Quando ele começou quando tinha cerca de 12 anos de idade no templo, você lembra? Que ele estava conversando com os fariseus e saduceus e fazendo perguntas e respondendo perguntas quando sua família o encontrou e eles queriam repreendê-lo um pouco e ele disse, eu devo tratar dos negócios do meu pai. Então, se ele começou isso com tão pouca idade, só pense nisso. Nos anos seguintes, até completar 30 anos de idade, ele estudou a palavra de Deus. Lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo os ensinamentos dos pais, ouvindo na sinagoga o que eles ensinavam. Então, quando a hora chegou de ele iniciar o ministério, estava totalmente equipado. Ele deu de si mesmo na cura dos enfermos. E lembra de Bartimeu sentado na beira da estrada de Jericó, e ele só ouviu que Jesus estava vindo e ouviu que Jesus havia curado muitas pessoas.
Então, a Escritura diz que ele chamou a Jesus e disseram para que ficasse quieto. Então ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. E eu amo a versão King James, quando naquela pequena frase a Bíblia diz: e Jesus ficou parado. E isso tem sido uma bênção para mim ao longo dos anos, que Jesus ficaria parado em seu caminho, nunca mais passaria por aquele caminho, porque ele estava indo para a cruz. Jesus ali parou por um pobre, cego, mendigo, que era inútil e totalmente sem valor aos olhos do mundo de sua época, e ele ficou parado e o curou. Jesus estava sempre doando, e é por isso que, como um crente, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo será um doador. Então não é só presentear no Natal, é doar o ano todo. Mas eu só quero dizer que presentear no Natal não tem nada de errado com isso. É o espírito que os cristãos devem viver. 365 dias do ano. E quando se trata disso, Deus o Pai deu seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus tem dado a você e a mim. Veja isso. Ele estava dando a você antes mesmo de você nascer. Então, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, dar deve ser nosso estilo de vida. E veja, dar a Ele não é porque Ele precisa. É porque precisamos estar continuamente conscientes e reconhecer que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. É por isso que doação é tão importante, levar o Evangelho a todo mundo. Então, Jesus ensinou, Ele disse, dei será dado a você. Ouça, com boa medida, recalcada, sacudida, será devolvida a você. Agora, o que isso significa? Dar dinheiro? Não, significa dar qualquer coisa. Você dar amor, dar a verdade, você dar suas finanças, seu companheirismo, em outras palavras, doar faz parte da vida do crente, então foi o que Jesus ensinou. E não só isso, é o que a igreja do Novo Testamento praticou, como em Atos capítulo 4, que eles estavam vendendo seus bens e dando uns aos outros para que não houvesse necessidade naquela igreja primitiva. Então, é claro, em 2 Coríntios 9:6, Paulo nos lembra, se dermos generosamente, colheremos generosamente. Se nós dermos com moderação, colheremos com moderação. Depende de como nós escolhemos viver isso em nossas vidas. Então, como seguidor de Jesus, como eu posso fazer outra coisa se não ser um doador? Pense em a coisa material mais valiosa que alguém já te deu. Pense por um segundo. Você ainda tem? Você superou isso? Você o destruiu? Você o vendeu? Ou seja, a coisa mais valiosa? Ou você ainda dá polimento? Qual a coisa mais valiosa que alguém já lhe deu? Compare isso com o dom da vida eterna. Não há comparação. E quando você confiou no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Ele perdoou seus pecados, escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele diz que está preparando um lugar no céu para você, mas até que Ele o chame, Ele chamou a viver uma vida piedosa. E Ele habitou em você como Espírito Santo para tornar possível que você viva uma vida piedosa. E não só viver uma vida piedosa, mas deve contá-la. Cantamos aquele refrão, vai contar nas montanhas. Que tal ir e contar na porta ao lado? Noutras palavras, você trabalha com pessoas que precisam ouvir. Você vive com pessoas que precisam ouvir. O mundo ao redor precisa ouvir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Se você não deu a ninguém nada neste Natal, mas para dizer algo que eu quero compartilhar com você, e você acabou de contar o que Jesus Cristo fez em sua vida, a verdade é que alguém diz, eu não posso dar um testemunho. Sim, você pode. Eu não tenho testemunho, sim, você tem. A questão é, quando Cristo está em sua vida e você está andando em obediência a Ele, como pode guardar para si mesmo? Você não faz nenhuma ideia do impacto que você pode ter na vida de alguém. Porque lembre-se disso, veja com atenção. O mesmo Espírito Santo que habitou em Pedro, Tiago, João, Tomé e toda a multidão é o mesmo Espírito Santo
que habita em você. E é o mesmo Espírito Santo que Deus os equipou para que evangelizassem o mundo inteiro. Você não faz nenhuma ideia de quem está com você, do que você pode fazer, de qual vida pode ser mudada. Vou te fazer uma pergunta. Você pode citar alguém que você explicou o Evangelho e ela confiou em Jesus Cristo como Salvador? Poderia citar apenas uma? Pense sobre isso. O maior presente que já foi dado a você como um crente. Você não pode citar uma outra pessoa a quem você deu o mesmo presente? O presente da vida eterna por Cristo? Como podemos guardar isso para nós mesmos? Tudo sobre o nascimento de Jesus, dar. Tudo sobre a sua vida é dar. Tudo sobre aquela igreja do Novo Testamento é sobre dar. E tudo sobre a nossa vida deve ser o mesmo. Você percebe quão rico você é? Quão próspero você é? Você pensa em quanta verdade do Evangelho você conhece, que a maior parte do mundo nunca ouviu pela primeira vez. Está na igreja por anos e anos e anos. Agora, muito disso você não lembra, mas em sua mente subconsciente, porque foi assim que Deus a construiu. Todas as coisas que você já ouviu sobre a verdade do Evangelho ainda está lá. Um dia desses, se eles inventassem alguma maneira de você se lembrar de tudo que já ouviu, não seria fantástico? Seria se você estivesse vivendo corretamente, não seria se estivesse vivendo errado. Mas o que eu quero que você veja é isso. Olhe para o potencial que você tem. Se você acabou de decidir nesta época de Natal, eu vou deliberadamente, intencionalmente escolher explicar o Evangelho a alguém que eu conheço que está perdido. Só uma pessoa. Você diz, eles não vão me ouvir, você não sabe se eles vão ou não. Uma pessoa. Dê esse presente a uma pessoa neste Natal. Talvez não tome uma decisão e, ouça, você não é responsável por como eles respondem. Você é responsável por dizer a eles. Você diz, como eu vou fazer isso? Peça a Deus para torná-lo sensível às pessoas ao seu redor. E quando lhe abrir uma porta, você tenha a coragem de dar um passo e falar com eles. Você não tem que citar muito das Escrituras. Você só tem que dizer a eles, eu só quero que você saiba que um dia em minha vida, Jesus Cristo entrou em minha vida, mudou minha vida e eu nunca mais fui o mesmo. E passo por mágoas e problemas como todo mundo, mas não há nada como tê-lo. E em menos de 30 segundos, você pode dar a eles um testemunho. Veja isso. Eles podem não te dizer uma palavra, mas eles não vão esquecer. Sabe a razão por que eu sei disso? Deus Todo-Poderoso não vai deixar. Você não pode superar isso por um presente maior. E se você nunca creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, não estamos tentando ser religiosos ou construir grandes igrejas. Só queremos levar a mensagem do Evangelho a você. Porque é a única mensagem que vai te levar ao céu. A única mensagem que pode te dar força para suportar as coisas da vida que muitas vezes surgem em seu caminho que você não espera, antecipa e você não planejou. Se você pedir ao Senhor Jesus Cristo que te perdoe dos seus pecados, não baseado em quão bom você é ou que você mereça, mas baseado no fato de quando ele foi para a cruz e morreu, por seus pecados, meus pecados, veja isso, os pecados do mundo inteiro, quão poderosa aquela cruz era. Se estiver disposto a pedir que o perdoe e entregar sua vida a Ele, Ele te perdoará os pecados, escreverá seu nome no livro da vida do Cordeiro, vai te preparar um lugar no céu, e a partir desse momento habitará em você com o Espírito Santo para que você possa fazer pelos outros o que alguém fez por você. Você não vai receber um presente de Natal maior que este, nem poderia dar um presente de Natal maior do que o Evangelho de Jesus Cristo. Eu confio que fará isso. E Pai, quão gratos nós somos por essa mensagem. Transformou nossas vidas. E a mensagem que pode transformar a vida de qualquer pessoa na face dessa terra. Obrigado por todos que trabalham nas áreas de tradução, traduzindo o Evangelho de Jesus Cristo em cada uma língua.
na face dessa terra, para que todo aquele que você criou e colocou aqui pudessem ouvir a verdade. Te amamos, Pai, e queremos que nosso amor seja expressado como Jesus expressou dele, compartilhando com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Bem, se você nunca confiou nele como seu Salvador, quero encorajá-lo a fazer isso hoje. Eu não sei como alguém vive Natal após Natal sem Jesus. O que eu posso te dizer? Posso te dizer como é viver como ele, Natal após Natal. Tenho vivido com ele por Natal após Natal, por 78 natais. E não há vida como a vida cristã. E não há doação como dar com alegria, generosidade. E eu simplesmente diria a você, se você quer a vida no seu melhor, Jesus é isso. O jeito dele é assim. Ele tem um chamado em sua vida. Você diz, bem, eu nunca ouvi isso. Sim, ele tem um chamado em sua vida. E ele está chamando você para vir a ele, entregar-se a ele, para que tudo que ele planejou para você, você seja capaz de receber. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.